Valendo, vamos começar a falar sobre emagrecimento. Vamos ver por que você quer tanto emagrecer, quais são as questões que envolvem. Eu sei que você tem tentado emagrecer, que você sonha com um corpo magro, que você quer muito se ver esbelta, comprar aquela roupa, já tentou emagrecer várias vezes, já tentou restringir alimentos, já começou super animada aquela dieta e depois desistiu, né? Você sabe como é que é se sentir tentando e depois não conseguir manter, né? Então essa aula é para você, minha amiga, é para você que está tentando emagrecer. Hoje eu vou te ensinar o que realmente funciona para o emagrecimento de uma forma tranquila, saudável, que você vai conseguir direitinho, vai respeitar a sua biologia, seu corpo, seu metabolismo, seus hábitos e a sua mente, né? Essa aqui é a Anitinha, é a minha gatinha. Ela faz companhia pra gente também. Eu acredito na estratégia, na consciência, sem culpa, e acredito muito que você vai conseguir também. Fica com a gente até o final para você conseguir entender. No final dessa aula você vai entender por que você não emagrece comendo pouco, né? Como é que você organiza a sua alimentação de forma inteligente, como você vai usar o jejum com sabedoria, precisa ter muita maturidade espiritual, e como criar esse seu próprio método saudável que você olha e fala, é isso que eu preciso fazer. Eu vou te dar todas as dicas importantes e você vai entender que a primeira é a base biológica para o emagrecimento. Então vamos entender o que a gente precisa entender, que emagrecimento não é só comer menos, não é só você restringir uma comida ou tentar 1 ou 2 semanas, né? Emagrecimento é muitas vezes uma resposta hormonal. Então como é que estão os seus hormônios, né? Precisamos avaliar isso muitas vezes para poder regular alguma coisa ali que esteja faltando. Então os principais hormônios envolvidos, a insulina, né? Ela é muito ligada ali ao açúcar, a ingestão de carboidratos, né? Então a insulina é um hormônio que armazena energia, né? Quando você come muito açúcar ou farinha branca ou alimentos processados, a insulina que sobe, né? E quando a insulina está muito alta, o corpo não queima gordura, porque ele coloca toda aquela energia à disposição, então não precisa remover a gordura, né? Então, para emagrecer, a gente precisa fazer o quê? Controlar os picos de insulina, né? Melhorar a sensibilidade à insulina, como mantendo estável o nível de glicose com alguns alimentos importantes. Outro hormônio muitíssimo importante é o cortisol, né? A gente sabe que o cortisol é um hormônio ligado ao estresse, né? Então, quando o cortisol está muito alto, ele favorece a retenção de gordura, né? Cria uma proteção ali. Então, por isso você tem que dormir muito bem, parar de ter ansiedade e parar com a sobrecarga emocional. Você tem que descansar, parar de dormir mal, descansar bem, né? Relaxar, para o cortisol fazer o quê? Abaixar, né? Outro hormônio ligado, a leptina e a grelina. Vou te falar, é muito simples. Eles são hormônios da fome e da saciedade. Então, quando você dorme mal e come alimentos inflamatórios, esses hormônios ficam desregulados. E o resultado? Você sente mais fome, principalmente doce. Então, emagrecer é regular os hormônios também. A gente tem que pensar por esse lado, como eu posso fazer para equilibrá-los através da alimentação, né? Não é brigar com a comida, a gente precisa a comida é nossa amiga, né? Então, vamos para o próximo passo, que é os alimentos estratégicos. Agora você vai entender alguns alimentos importantes no seu processo de emagrecimento. A proteína, gente, é a prioridade. Proteína. Porque ela preserva a sua massa muscular. Você quer emagrecer, mas não quer perder músculo. Ela aumenta a saciedade, porque ela é um pouquinho mais diferente na hora da digestão. E ela reduz a sua compulsão, porque ela mantém mais estável ali os níveis sanguíneos, né? E onde a gente encontra ovos, ovo cozido, ovo mexido, todos os tipos de ovos, frango, uma proteína saudável, peixe, carne magra, sem gordurinha de preferência, tá? Whey protein, ó, até o fim da vida, põe whey protein. Um iogurte natural e as leguminosas.
tá bom? Isso aí, prioridade. Outra coisa que a gente precisa falar bastante para incluir é gorduras boas, né? A gente fala gordura é muito calórico, mas não tenha medo de uma gordura boa. Ela ajuda na saciedade usada de forma inteligente, tá bem? Então, um pouquinho de azeite, uma colherzinha de azeite, um abacate uma vez por dia, uma vez na semana, castanhas, né? Uma sementinha, mastigar ali. E semente, sempre tem uma linhaça, uma semente de girassol, uma semente de abóbora para colocar em cima das coisinhas, né? E vamos incluir mais coisas boas aí, fibras. Fibras melhoram seu intestino, regula o pico glicêmico, ajuda no controle da fome, tá bom? Então vamos incluir mais coisa então, verduras, muitas verduras, é a coisa viva que a gente come, né? Legumes, chia, linhaça, aveia, né? Vamos incluir essas coisinhas aí, fazer uma escolha inteligente, tá bom? Então vamos reduzir um pouco os alimentos inflamatórios, não tô falando para restringir, tirar ou proibir, mas diminuir um pouco refrigerante, suco de caixinha, biscoito, bolachinha, farinhas refinadas e muitos docinhos. Pode docinho? Pode, mas um pouquinho de vez em quando, né? Controladamente, incluída ali sabiamente da dieta. Não precisa cortar tudo, não precisa, mas precisamos ter o que? Consciência de como a gente vai emagrecer para manter um padrão saudável, né? Agora eu quero falar uma coisa muito séria com você, tá? Emagrecer não é só pelo prato, tá? Emagrecer é um estilo de vida. Se você tem problema com peso, você tem que adotar um estilo de vida que é para sempre, minha amiga, é sempre. Então, primeira coisa, sono, ter a hora para dormir. Vamos dormir cedo, para acordar cedo, para aproveitar o dia. Então, 9 horas, tá ótimo? Eu adoro. Se deixar, eu durmo às 8, né? Diminui a fome, diminui a vontade de comer doce, melhora o metabolismo. Então, dormir, minha amiga, dormir é a primeira coisa. Segunda, exercício. Não gosta de academia? Vai sem gostar mesmo. Tá com medo? Vai. Não é só para gastar caloria, é para preservar músculo, te dar ânimo, te colocar na linha, né? Mais músculo, mais metabolismo ativo para você consumir mais energia, né? Outra coisa importante pra gente falar é o comer com atenção, ó, foco ali, momento da alimentação é sagrado, não deixa nada te perturbar, come com consciência, porque o comer distraído aumenta o consumo, diminui a percepção da saciedade, né? Então vamos fazer o seguinte, comer sentada, senta, mastiga devagar e sinta, ó, o sabor, tá? Bom, outra questão da minha técnica de organização alimentar, eu trabalho com uma estratégia que envolve organização semanal, marmitas estratégicas, controle calórico consciente e permissão planejada. Aqui você tem permissão para fazer todas as escolhas e comer o que você quiser. A gente não julga a comida. E eu ensino meus pacientes ao que? A planejar a própria semana, a ter proteína pronta, a ter lanche inteligente, a incluir o prazer com estratégia, porque ninguém sustenta proibição eterna. Então a gente tem que saber se permitir. Se permitir fazer o quê? Não é cortar, é se organizar. Tá bom? Então, uma das estratégias é um jejum. A gente precisa ter controle, autocontrole, estar mentalmente forte para resistir às tentações. Depois a gente acostuma, mas no começo é um pouquinho mais difícil sim. Mas como é que a gente usa o jejum de forma inteligente? Vamos agora falar um pouco sobre o jejum. Ele não é obrigatório, você tem que ser voluntário de si mesmo, ok? Então, é uma ferramenta, é uma estratégia de emagrecimento que tem funcionado comigo, eu faço também, meus pacientes fazem e dá um resultado muito positivo. Quando que a gente usa corretamente? Ele reduz a insulina, melhora a sensibilidade metabólica, ele facilita o déficit calórico e melhora a clareza mental. É maravilhoso para a saúde mental, hein? Mas, ó, atenção, jejum não é para pessoas com transtorno alimentar, tá? Nem para gestante, nem para pessoas com histórico de compulsão severa sem acompanhamento, tá bom? Tá combinado? Ó, então, eu gosto de começar com 12 horas. Tem que fazer um programa de longo prazo, tá? Então se prepara, começa com 12 horas de jejum. 8 horas você tá dormindo, depois é só ficar mais 4.
sem alimentação. Depois se alimentar normal. Depois você passa para 14 horas. No meu caso, eu já vou para 16 horas direto, tá? Eu vou dormir, a minha estratégia, eu como alguma coisa porque eu gosto de comer à noite. Então eu como alguma coisa à noite. O meu método, ele incentiva você a ficar essas 16 horas. A parte emocional é muitas vezes que você não come pela fome. Você tem que se dar conta que você está comendo pelo cansaço, pela solidão, pela ansiedade e pela recompensa. Então você para de comer por essas coisas, você se autocontrola, expulsa os demônios que dão uma fome, que dão vontade de comer, né, que te faz atacar a comida e se concentra. Então, 16 horas. Em muitos casos, um exemplo, eu vou dormir, eu janto, vou dormir, passo as 8 horas dormindo, depois eu pulo o café da manhã, pulo o almoço e à tarde eu começo a comer normal. Eu fico 8 horas comendo alimentação normal. É maravilhoso que você pode comer o que você quiser, né? Então, você aprende a cuidar de si. Aprenda a cuidar de si, tá? Então, eu vou deixar um convite pro meu curso, tá? Que você vai aprender isso de forma organizada, um plano alimentar, estratégia personalizada, com acompanhamento, tá? É um método estruturado, já validado, de muito sucesso. E eu criei esse curso completo de emagrecimento, onde eu ensino passo a passo como você montar o seu prato, como você organizar a sua semana, como você usar o jejum corretamente. Se você não quer fazer jejum, tem outras formas também, como você organizar os seus horários e quantidades, como controlar a compulsão, como emagrecer sem sofrimento. Além disso, eu tenho um e-book exclusivo de receitas saudáveis, com preparações estratégicas para o seu emagrecimento. É um plano maravilhoso que você vai se sentir simplesmente nas nuvens, organizada, com outro ritmo de vida. É simples, ele é prático e tem receitas saborosíssimas, tá? Você pode acessar mais informações em www.daisyneves.com.br. Lá você encontra o meu curso, o meu e-book, conteúdos gratuitos. É a minha página profissional, onde você tem um botão lá que você clica, você pode falar diretamente comigo, tá? E é isso, eu quero que você entenda uma coisa, que é muito importante você entender. Você não precisa ser perfeita. Você não precisa ser o tempo todo constante. Você só precisa saber recomeçar. Resiliência, tá? Você não precisa sofrer. Você precisa aprender. Seu corpo não é seu inimigo, tá? Ele só tá desregulado, ok? E quando você aprender a regular ele, a controlar, ele responde. E eu acredito em você. Eu acredito na sua capacidade. E eu estou aqui para te ajudar, tá? Nos vemos no curso? Cuida de você. E cuide de você com muito carinho.